O nome dessa pessoa é Josimar Alves Bode, mas todo mundo conhece como J. Alves, eu também não sabia. E ele é sócio administrador de um laboratório, bacharel em administração e é escritor. Então, vamos conversar um pouquinho com o J. Alves, tudo bem? Parceiros do programa Conversando com Gabi Félix. Vaz Café e Drogaria Martins. Vou iniciar a respeito desse livro que você escreveu, que é uma trilogia medieval, de um administrador, uma pessoa que já trabalhou em várias outras coisas. Como é que você foi parar nisso para escrever uma história medieval? Então, primeiro, uma satisfação estar aqui conversando com você. Como foi que eu fui parar? Na verdade, eu sempre escrevi, desde criança. Gostava de escrever histórias em quadrinhos, desenhava bastante, era o meu hobby quando era criança e adolescente, era desenhar e escrever histórias em quadrinhos. Quando eu terminei a faculdade, isso em 2014, foi quando eu comecei a trabalhar no laboratório. Eu fui convidado pelo meu irmão para a gente abrir essa empresa em Rio Verde e a gente começou esse trabalho lá. Chegava às 5 horas da tarde, todo mundo ia embora. Eu, recente na cidade, conhecia muito poucas pessoas. Isso em Rio Verde? Em Rio Verde. Conhecia muito poucas pessoas, e aí chegava de tarde, todo mundo ia embora, e a família aqui e eu lá trabalhando. O que foi que eu resolvi? Falei, toda vida eu gostei de escrever, vou escrever alguma coisa. E sempre eu escrevi, mas nunca mandei nada para a editora, nunca tinha, até então, havia mandado nada para a editora. E dessa vez eu resolvi iniciar um projeto e ir até o fim. Ver o que der, se der certo bem, se não der... Vamos arriscar. E comecei. A ideia inicial não era escrever uma trilogia, era escrever um livro só. Mas você já tinha escolhido já o tempo, se eu quero falar sobre esse assunto. Sim. Então você tinha escolhido já a história medieval. Sim, eu sempre fui apaixonado por filmes medievais, por livros medievais. Eu tenho a coleção completa de Game of Thrones. É isso que eu ia perguntar. Esse conhecimento todo que você foi adquirindo através de leitura, das séries, dos filmes que você assistiu? De filmes, por exemplo, eu sempre assisto um filme, até novela, se eu estou assistindo qualquer coisa que eu vejo na televisão, eu sempre assisto pensando assim, como eu escreveria isso? Entendeu? O nome do livro, Saladino, é assim que pronuncia? Saladino. Saladinos, Terra de Gigantes. E eu observei uma frase sua que você coloca assim, ela já fez uma boa leitura essa semana, que tal entrar numa grande aventura medieval? Por que você usa essa frase? É porque todas as pessoas que leram o livro até agora, eu peço feedback. As pessoas que compram diretamente comigo ou que eu vejo que compraram, eu tenho contato, eu peço esse feedback. E todos me dizem que entram na história. Eu já vou dar um para o meu professor, tá? Ótimo. Já está garantido para o meu professor de história medieval. Então, assim, para você ter uma ideia, eu recebi a ligação de uma leitora do Rio de Janeiro, brigando comigo, no bom sentido, por causa do ocorrido com uma determinada personagem da história. Você relata fatos que aconteceram ou é uma ficção? Não, é uma ficção. Tá. A ficção é um continente fictício, eu criei tudo, do zero. Criou tudo. Continente fictício, personagens fictícios, tudo fictício. E você pensou já que você está criando uma coisa fictícia, em estender isso, sei lá, para uma peça teatral, para virar roteiro de um filme, por exemplo? Quando eu enviei ele para a editora, na verdade eu enviei para 4 editoras. 2 editoras me deram retorno. E essa editora que resolveu editar o livro, que eu escolhi, que depois de muita negociação fechei com ela, o editor-chefe, no dia que nós fechamos, a gente conversando por telefone, ele me disse, olha, o seu livro, ele tem um potencial tão grande de virar filme. Tanto é que as editoras começaram cobrando R$15 mil para editar o livro. Aí eu, no aperto, sem dinheiro, pensando como é que eu vou fazer, pensei em vender livros antecipados, reservas para poder aglomerar o dinheiro. Mas aí eu fui conversando com as editoras
E foram duas editoras que interessaram. Então eu queria, aí uma baixou o preço, eu falei, vou na outra, vai que eu consigo baixar mais um pouquinho, né? Aí essa editora, que é a editora Viseu, o editor falou assim, Jota, fala o seguinte, me dá uma semana, não fecha com ninguém, me dá uma semana que eu vou ver o que eu posso fazer aqui com o diretor da editora. A editora ela é portuguesa, ela é de Portugal. Então eu vou ligar com os diretores e dentro de no máximo uma semana eu te dou o retorno. Com 3 dias ele me retornou, dizendo que a editora não cobraria nem um centavo do valor da edição do livro, a editora iria bancar, confiava tanto no potencial do livro, na história, que a editora iria bancar toda a despesa e que a única coisa que eu pagaria eram R$ 1.200 de impostos. Então, no seu caso, a editora está ganhando através das vendas. Através das vendas. Então, uma porcentagem vai para você e uma porcentagem vai para a editora. Tá. Então, o livro está saindo bem. Tá, graças a Deus, está superando até as expectativas. Eu vi que está na Amazon também, eu Está procurei. na Amazon, está na Americanas, em todos esses sites, no Shoptime, todos esses sites são vendendo. O livro que você escreve é o primeiro. Que é aprovado por um editor, sim. Você lança, é o Eu primeiro, lanço. né? É um hobby, pode-se dizer? Ou você acha que você conseguiria viver disso? Começou como hobby, né? Porque eu escrevi sem aquela expectativa de se realmente iria dar certo. Era, vamos dizer assim, um passatempo. Eu não tinha o que fazer após as 17 horas, pegava o notebook, ia para a Praça dos Buritis no Rio Verde, ficava lá 2, 3 horas escrevendo, vendo o movimento. Começou como hobby. A partir do momento que assina um contrato com a editora, aí já viram, além de hobby, que é uma coisa que a gente gosta, aí já é um compromisso a ser cumprido. Então, eu gosto, como eu disse, desde criança eu faço isso, é uma coisa que realmente eu gosto, eu amo escrever e sinto orgulho hoje de olhar e ver. Esse orgulho, então, a repercussão, como que está sendo? Por exemplo, está em várias plataformas digitais que a gente falou, né, também, sites importantes, famosos no país e no mundo, está vendendo. E era o que você esperava? Ou é mais? É mais, até porque é o primeiro livro. Então, o nome do autor J. Alves ainda é desconhecido. É desconhecido e está melhorando, mas é desconhecido. É o primeiro livro. Eu creio que a partir do final da trilogia, eu creio que já vai ter um alcance maior, aí mais gente já vai estar conhecendo a história. A questão de você ter feito um curso de administração. Por que você fez administração? Na verdade, o meu sonho de adolescente era fazer direito. Mas eu parei de estudar aos 15 anos de idade. E eu lembro até hoje... Você não tinha terminado o ensino médio? Não tinha. Com 15 anos de idade eu tinha 7ª série. Parei. Na metade da 8ª série eu parei. Aquela questão, tem que trabalhar, ajudar em casa. E eu lembro até hoje a professora de português chegou em mim e falou assim, não para. Porque amanhã ou depois nós dois vamos ter uma conversa. E eu vou lembrar você. Você parou que você tinha que trabalhar, mas você era um bom aluno. Bom, minhas notas sempre... Nunca perdi um ano na escola. Então, minhas notas sempre... Um dos argumentos dos professores, inclusive, era esse. Para que vai parar? Suas notas são muito boas. Fiquei 15 anos sem estudar. Voltei aos 30. E o que me levou a voltar a estudar? Eu trabalhava no frigorífico, eu era porteiro. Eu entrei no frigorífico, não tinha estudo. E trabalhava no frigorífico como porteiro. Mas sempre, sim, entendi de computador como ninguém e nunca tinha feito um curso de informática. Mesmo ter ficado 15 anos sem entrar numa escola, sem entrar numa universidade, numa faculdade, você continuou com suas leituras também? Continuava, leitura sempre, nunca parei. Então sempre tive essa desenvoltura, mas devido à questão de... Sempre falava, o ano que vem eu vou voltar. Ano que vem eu vou voltar e isso passou 15 anos. Eu estava trabalhando no frigorífico, foi bem numa época de muita dificuldade. O frigorífico estava assim, fecha, não fecha, muda de dono, não muda, e estava mandando muita gente embora. E uma das pessoas que foi dispensada na época foi um dos cargos que eu tinha sonho de trabalhar no frigorífico, que era na parte da logística lá, de almoxarifado, essas coisas. Aí a psicóloga me chamou, Josmar, Jorge, dá um pulinho aqui, fecha a sua portaria aqui, vem aqui que eu quero falar com você. Pensei, estou dispensado. Então tá. Cheguei lá e ela
Falou, você sabe que abriu uma vaga aqui no frigorífico, na parte logística, né? Eu falei, sei. Eu quero que você me ajude a escolher quem vai trabalhar nessa parte. E estendeu 2 currículos assim, do para frente, pro meu lado. E um deles? Era o meu. Seu. 7ª série, estudo nenhuma preparação. E o outro currículo era de um rapaz cursando administração, cursos de informática a rodo. Eu não pensei 2 vezes, peguei o currículo do rapaz e falei, esse aqui merece muito mais. Mas por que você acha que ele merecia? Pelo papel dele? Pelo esforço. Eu creio que tudo na vida a pessoa tem que merecer, pelo seu esforço. Sempre ensinei meus filhos nesse sentido. Tudo na vida a pessoa tem que merecer. Tudo que vem de mão beijada, muito fácil, vai te prejudicar lá na frente, por bom que pareça agora. Então, sem dúvida nenhuma, não titubeei. Peguei o currículo do rapaz, pode contratar esse que ele se merece. A psicóloga falou assim, pois bem, eu conhecendo você como eu conheço, eu não imaginava uma resposta diferente. Aí começou. Agora esquece que eu sou psicólogo da empresa, esquece que nós estamos numa empresa. A partir de agora eu sou sua amiga. Começou. Você está parado no tempo, é uma pessoa inteligente, isso, aquilo. Aquilo foi a mesma coisa assim de desligar uma chave e ligar outra. Eu trabalhava de porteiro, mas era um salário razoável. Dava para mim viver até razoavelmente bem, porque na época o frigorífico pagava até bem. E eu achava que estava bom, quando na verdade não estava. Quando eu realmente não tiver uma faculdade, não tiver um estudo, eu não paro mais, eu realmente não parei. Mas escolheu a administração, você não escolheu o direito. Aí é que tá. Fiz o Enem, terminamos o ensino médio, nós juntamos um grupo de estudo. 2 vezes por semana a gente ia para a biblioteca do JK estudar para o Enem. Um grupo bem especial, pessoas realmente especiais que se juntaram para poder fazer o Enem. E eu prestei o Enem. Aí o que aconteceu? Eu tirei uma nota suficiente onde eu poderia ou fazer o curso de administração 100%, pago pelo ProUni, ou eu poderia escolher o direito, mas eu teria que pagar 50%. Certo. E foi bem na época em que o frigorífico realmente fechou. Então eu estava desempregado. Então não foi uma necessidade, então? Foi num momento de aperto, né? Você acabou escolhendo a administração? Acabei, mas não me arrependi. Para te falar a verdade, são coisas que acontecem na vida da gente que talvez até para ajudar a gente. Porque eu gostei do curso, eu vi o tamanho do leque de oportunidades que realmente o curso oferece. Você fez especializações depois, Isso, né? Sim. Eu acabei de terminar, inclusive, agora, uma especialização em vendas e liderança. E pretendo, não sei se agora, no ano que vem, muito em breve, fazer ciências políticas. Que é um mestrado. Mestrado, aí eu já quero fazer um mestrado. Por que você escolheu essa linha de pesquisa? Eu sou apaixonado por política. Também, desde novo, enquanto outras pessoas estavam assistindo lá novela, alguma coisa, eu estava assistindo TV Senado, desde a minha adolescência. Sempre gostei desse mundo. Nunca me envolvi diretamente com a política, no sentido assim, de me candidatar a alguma coisa e tal, porque primeiro que eu acho que primeiro você tem que construir uma história para assumir alguma responsabilidade. Você tem que conhecer. Mas você fala que se você conhecer para você poder se candidatar? Não. Para ajudar no que for necessário à minha sociedade. Eu acho que a pessoa pode ajudar na política não só se candidatando. Então, assim, para poder opinar, eu tenho que entender do assunto. Isso, exatamente. Como que eu vou começar a falar de maneira mais aprofundada sobre política se eu não estudei para aquilo? Aí eu vou ser mais um aventureiro, como muitos hoje na rede social, que chega a lenha nos políticos, fala mal dos políticos, e mas não conhece nem a história de vida daquele político e nem a política em si. Entendeu? Então, assim, a minha intenção é ajudar a sociedade. Não é a questão de candidatar. Eu acho que candidatar, a pessoa tem que ter muita vocação para aquilo. Eu nem sei se eu tenho essa vocação. É só entender do assunto. Eu quero entender do assunto para me falar com propriedade. Se eu vou cobrar do vereador, eu tenho propriedade para me cobrar. Eu estudei para isso. Você não é uma pessoa leiga que está te cobrando. Eu vou cobrar de um prefeito, independente do partido que seja, chegar com propriedade, com conhecimento de causa. Você também está cobrando como cidadão, né? Como cidadão, exatamente.
A alternância no poder, para mim, ela é fundamental para um bom desenvolvimento político, porque a partir do momento que eu venço uma eleição e o meu foco deixa de ser a melhoria da minha cidade, ou do meu país, ou do meu estado, o meu foco passa a ser a reeleição, isso é um estrago para a nação, para a cidade ou para o estado. Então, a reeleição, para mim, é a pior coisa que colocaram na Você acha que não deve acabar? Para mim, nunca deveria nem existir. Tem uma coisa chamada DISC, que é do cérebro. Tem pessoas que é mais dominante, tem pessoas que é mais para um lado, tem pessoas que é mais para o outro. Quais seriam as suas características? Tem DISC, é dominante, influenciador, tem o C, que é mais sociável, e tem um outro que é uma outra característica que eu esqueci. Qual seria a sua? Você acredita que agora, nesse curso de liderança que a gente fez, eu fiz esse teste do DISC duas vezes, e todas as duas vezes deu assim, impossível reconhecer sua característica. Repito o processo. Você não deu nenhum? Por duas vezes eu fiz. Você não fez qual seria? Eu creio que eu sou muito flexível. Tá. Eu sei me adaptar aos momentos. Certo. Por exemplo, eu estou conversando em um trabalho, em um local, eu logo consigo identificar com essa pessoa que preciso me lidar dessa forma, com aquela outra pessoa. Primeiro que eu chego num local, eu sou meio calado no início. Eu sou observador. Então eu fico observando o recinto, observando o local, e depois eu vou observando como as pessoas se interagem. E eu vou estudando e depois eu sei como eu consigo me lidar com qualquer... Isso você acha que é devido ao fato de você ter começado a trabalhar cedo? O meu primeiro trabalho foi com meu tio num bar que ele tinha ali em frente à rodoviária. Então, desde 8 anos, eu pegava um serviço 8 horas da manhã, ficava até o horário do almoço, ia em casa, almoçava, ia para a escola, saía da escola, voltava para o serviço e ficava até 10, 11 horas, e ali movimento de gente. O bar do meu tio era o bar do Negrinho, muita gente falar aqui, muita gente que vê vai lembrar. Sempre convivendo com pessoas, a gente vai aprendendo a lidar com as pessoas. Então, desde 8 anos, o menino é muito curioso, fica observando as coisas, né? Então, eu creio que isso teve, sim, um papel fundamental na formação dessa habilidade. Você é de Crinópolis mesmo? Nascido e criado aqui, graças a Deus. Já foi porteiro, hoje é sócio de um laboratório, fez faculdade de administração, pensou em fazer direito, é escritor. Você foi pastor também. Pastor evangélico. Pastor evangélico. De qual igreja? Porque a gente tem a Assembleia, a gente tem a Universal e tal. De qual igreja você foi? Eu fui pastor da igreja Só o Senhor é Deus, onde tem lá embaixo, lá para baixo do ginásio. Mas aqui em Quirinópolis mesmo nunca fui, nunca pastoreei. Me tornei evangélico aqui, e daqui aí a primeira igreja que eu pastoreei foi em Capinópolis, em Minas Gerais. Construiu? Começamos do nada, lá do zero. Então assim, a igreja não foi você que fundou? Eu fundei a igreja lá em Capinópolis. Aí de Capinópolis, fiquei 2 anos mais ou menos, quase 2 anos em Capinópolis. Aí eu fui para Paranaiguá, em Caçu, me tornei até representante da igreja. Isso depois que você saiu do frigorífico? Depois. A religião evangélica, você é desde... Não. Eu nasci em berço católico, com 15 para 16 anos. Aí, adolescente, curioso, né? Olha para uma coisa, olha para outra. Grupo de jovens foi aparecendo, eu acho, né? Grupo de jovens, vai envolvendo, fazendo amizades. Quando pensei que não estava. Mas eu já vim aqui entender. Essa igreja, você que fundou ela, você escolheu o nome? Não. Essa igreja ela já é uma igreja, já era estabilizada. No país todo? No país todo. E a experiência como pastor, como que foi? Foi fundamental também para o meu crescimento, continuando a trabalhar com gente, né? Se tem uma vocação, a pessoa trabalha, assim, pastor, porque é dia e noite, não tem dia, não tem hora, você está dormindo, o telefone toca, você tem que levantar, sair, ajudar, socorrer. Então, foi muito virtuoso para mim, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento pessoal, ajudar a conhecer mais ainda gente, conhecer mais pessoas. Por todas as cidades onde eu passei, deixei amigos. Deixou de ser por quê? Pessoal, eu decidi aonde eu resolvia voltar a dedicar minha vida para a família. Eu já estava com 3 filhos e eu vi que se meus filhos estavam crescendo, eu não tinha tempo para os meus filhos. Entendeu? Então, assim,
chamei minha esposa e falei, vamos voltar para Quirinópolis, vamos cuidar da nossa vida um pouco. Né? É muito cansativo. As pessoas, às vezes, têm o problema de quando você mexe com gente, existe muito problema e as pessoas, às vezes, elas não têm noção. Não têm noção, né? Decidindo, vamos dar um tempo, quem sabe futuramente. Você acaba sugando demais. Exatamente. A pessoa achando que ela está disponível sempre, 24 horas por dia. Teve recente agora uma onda aí de pastores suicidando, né? Não sei se você acompanhou. Não, recente agora as mídias sociais falavam demais. Um pouco que eu vejo de culpa disso são também das igrejas. Que as igrejas, de um modo geral, todas elas dão pouco amparo aos pastores, todas. Eu não estou citando uma igreja A, ou B, ou C. E a igreja católica também, ultimamente, a gente tem visto muitos padres reclamar. Eu tenho amigos padres, por todas as cidades que eu passei, eu fiz amigos. Todas as cidades que eu passei, eu fiz amizade com pessoas de todas as religiões. Então, eu sempre vi também padres reclamarem de falta de apoio, falta de sustentação para fazer o trabalho. Então, as igrejas, às vezes a pessoa tem uma pequena desenvoltura, esse já serve para ser pastor. Já joga ele numa responsabilidade, talvez, sem preparo ideal. Não são todos que têm a consciência de chamar a família e falar assim, como eu fiz, vamos parar, vamos recomeçar nossa vida, vamos estruturar nossa vida, quem sabe lá na frente a gente volta. A instituição lá não dá o apoio necessário. E tem a questão psicológica também. Né? Porque assim, você tem que tentar ajudar tanta gente, é responsável por tanta gente, quem é responsável por você? Entendeu? Quem então, cuida do seu emocional? Exatamente. Né? Esse é o ponto. Então, às vezes você está ali por dentro explodindo, você tem que sorrir e esquecer aquela explosão que está por dentro de você para ajudar outras pessoas que talvez até estão te machucando. Né? Então, assim, é muito complicado e isso, se as igrejas não acordarem para essa realidade, é por isso que acontece tanto escândalo nas igrejas, pastores, padres fazendo coisas erradas, de modo geral. Eu digo que é principalmente a falta da responsabilidade das igrejas em arcar com a sua parte dessa história. Mas você acha que o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa? No sentido de, às vezes ele pode ter uma base familiar, ele pode ter todo tipo de preparo possível, mas o ser humano ainda é suscetível a erros. O ser humano ele é surpreendente, né? Eu sempre digo isso. Até quando as pessoas indagam sobre a história do meu livro, dizem, mas você que criou tudo? Sim, eu criei o continente, eu criei os lugares, eu criei os povos, e criei os problemas, porque é impossível ter gente e não ter problema. Né? Então, as pessoas são surpreendentes, as pessoas, tem até o ditado diz assim, de onde você menos espera... São imprevisíveis, talvez. De onde você menos espera, de onde a bomba explode. Né? Então, as pessoas são naturais dessa forma, dessa maneira. Então, e isso é que é o interessante no ser humano, né? Eu gosto de trabalhar com gente exatamente por isso. Você também está se aventurando numa outra área, que é escrever poemas, poesias. Caiu assim meio por acaso. Poemas ou poesias? Poesias. Recebi um e-mail, inclusive da editora que não editou o meu livro, convidando, escreva um poema para a gente analisar se a gente pode publicar ele ou não e tal, e mandou o tema. Só mandou o tema, falou, escreve um poema, uma poesia aí baseada nesse tema. Nunca tinha escrito uma poesia na minha vida. Aí eu poderia descartar, né? Eu não sou poeta, não vou fazer isso. Mas eu gosto de desafios. É um desafio para mim. Eu nunca escrevi, mas pode ser o primeiro. Escrevi. Segui certinho as regras, escrevi. Enviei, isso vai virar nada. Foi uns 15 dias depois, seu poema foi analisado, foi aprovado e estará sendo publicado. Já foi? Já foi lançado. Então é um livro de poesias. Um livro de poesias, no qual eu tenho uma participação. Na verdade, isso foi no ano atrasado. Como assim participação? Tem outros escritores São também? Vários escritores, eu só fiz uma poesia. Então são mais de 1000 autores. Entendi. Aí eu estou lá entre eles. Isso foi em 2017. E esse nome Saladino você tirou de onde?
Na verdade, esse nome Saladino, as pessoas até me perguntam assim. É um nome diferente. Porque tem o grande Salal, não sei se você conhece a história lá medieval da época de Jerusalém. Tem um guerreiro chamado Salal. Não foi dele. Não foi dele. Foi uma coincidência. Por quê? As pessoas me perguntam assim, mas esse nome Saladino tem a ver com aquele Salal lá que destruiu Jerusalém e tal? Não tem. Eu nem conhecia essa história, para te falar a verdade. Fiquei conhecendo depois. Esse nome Saladinos é proveniente de um dos personagens principais, que chama Salal Baz. Que, quando eu fui escrever a história, eu fui em busca de nomes correspondentes à época. Eu não poderia colocar João, Maria... Mesmo que seja fictício, você queria mostrar o máximo tem que ser fiel ao momento, né? Ao momento em que é medieval, então você tem que estudar a história medieval. Eu não fui, eu vou escrever um livro, não. Eu fui estudar as histórias medievais, eu fui estudar o mundo medieval, como eram as batalhas medievais. Eu gastei um tempo estudando, pesquisando sobre isso. E aí um dia a pessoa me perguntou, tem a ver com esse Salal? Eu nem sei quem que é. Aí, como então é Salal Baz, ele é o patriarca. Saladino, Saladino, o povo de Salal. Né? Então, Salal Baz em árabe quer dizer, em turco, quer dizer base forte. Então, todos os nomes do livro, inclusive no segundo livro agora, vai ter bastante partes explicativas. Eu já criei um mapa do continente, vai vir um mapa, vão vir algumas gravuras dos personagens, e vai vir um glossário com a interpretação dos nomes dos personagens. Você cobra perfeição? Principalmente quando eu pego alguma coisa para fazer. Quem trabalhou comigo, eu trabalhei no frigorífico, eu tomava conta de uma equipe de mais de 20 pessoas, chegou a ter quase 30 pessoas. Quem trabalhou hoje, eu estou lá no laboratório, sócio administrativo lá no laboratório, e às vezes eu escuto as pessoas assim, mas você é muito enjoado no serviço. A minha resposta é simples para as pessoas. Como que eu não vou ser enjoado e cobrar de você se eu sou enjoado e cobro de mim mesmo? Né? Então, assim, o serviço, ele existe e nós temos que fazer. Se nós não fizermos, outro vai vir e vai fazer. Se nós não fizermos bem feito, outro vai vir e vai fazer melhor. Se nós não fizermos o melhor, outro vai vir e vai fazer melhor ainda. Então, a concorrência em tudo que você vai fazer hoje é muito grande. Mas o fato de você ser perfeccionista demais e querer que às vezes as pessoas tenham uma noção e um pensamento às vezes igual ao seu, te deixa incomodado, te frustra, te chateia? Ainda mais agora que você deixou de ser funcionário e se tornou patrão. Sim. Né? Não, em momento algum eu exijo que as pessoas pensem como eu. Não, muito pelo contrário, como eu disse, eu procuro ser o mais flexível possível. Às vezes eu sou enjoado, exigente um pouco na questão assim, por exemplo, eu quando sou funcionário, em momento algum, precisei que o patrão ficasse mandando eu fazer as coisas. Porque a minha função, eu sei que é a minha função. A única coisa que eu peço, principalmente quando eu vou fazer uma entrevista com alguém que vai trabalhar comigo, é isso. Olha, a sua função é a sua função. Não precisa ficar esperando que outra pessoa faça. Não precisa ficar esperando que alguém mande você fazer. O que é a única exigência que eu faço. Você fazendo assim, nós vamos trabalhar 100 anos juntos. Porque isso vai muito do lado de responsabilidade. Né? Então eu procuro ser muito responsável no que eu faço. E o mínimo que eu peço para quem vai trabalhar comigo é que também seja responsável. A primeira rádio web que foi lançada foi uma ideia sua, você lançou ela, né? Mas por que uma rádio web? Lançar uma rádio web numa cidade, digamos assim, uma rádio web talvez funcionaria bem numa cidade de 300 mil habitantes, 1 milhão de habitantes. Aí em Quirinópolis tem 40, 50 mil habitantes. Eu comecei esse projeto da rádio web por um desafio. Mesmo. Foi um desafio. Eu achei interessante o projeto. Vou montar. Deu o que der, eu vou montar. E pôde funcionar, estava tendo uma aceitação excelente. Qual é o estilo musical? Todos. Eu queria montar, na verdade, uma coisa mais jovial. Que não tem. Não tem. A minha ideia era essa. Era um estilo jovial.
sabe? Eu tinha gente que ia fazer programa de blues, a gente ia montar tudo, a gente ia montar uma estrutura totalmente jovial. Mas era o que foi que me levou a não dar sequência no projeto e passei ela para frente? Falta de tempo. Exige muita exclusividade de tempo, muita. E eu estava finalizando o processo do livro, na correria do serviço, do trabalho, e família, e uma coisa e outra. Eu vou ter que escolher o que eu faço, porque senão eu não faço nada direito. Não é só o fato de você ir atrás de patrocinadores, de anunciantes, você tem que cuidar da programação, a programação está dando certo, o que você tem que estudar e verificar por que aquilo ali não está dando certo. Fora que rádio é 24 horas. 24 horas. Se dedicar então, mesmo. Devido a isso, aí eu comecei a conversar com um, com o outro. Olha, se aparecer alguém, eu vou passar essa rádio para frente, porque eu não tenho tempo. Você vendeu ou como que foi? Foi vendido. Foi vendido. Tem vontade de voltar para essa área da comunicação? Porque isso aqui é apaixonante. É apaixonante. Inclusive, na época, eu tinha um dos meus planos era te convidar para fazer um programa. Eu? Exatamente. Mas isso eu foi conversei ano com várias passado? pessoas, sim, no Mas início do ano passado. Como o país estava passando por uma fase de transformação, a minha ideia era dar a voz feminina na rádio. Fazer tipo um programa assim, onde tivesse 3 pessoas, ou 4, 3 ou 4 mulheres, e você fosse a interlocutora dessas, vamos dizer assim, a líder desse processo de discussão Intermediadora. Exatamente, de discussões dos assuntos cotidianos da cidade, do estado, do país. Essa era uma das minhas ideias. Obrigada. Dos meus Mas projetos. eu não sei se eu estou pronto para isso, não. Ano que vem, 2020, você tem o segundo da trilogia do livro, Isso. né? Você já está concluindo, já está em processo de... O segundo livro já está encerrado, já está terminado, terminei ele no início desse ano. Mas a questão de terminar e só lançar o ano que vem é mais por uma questão de logística, marketing mesmo. Eles querem lançar um por ano. O que te inspira hoje? O que me inspira hoje? Buscar uma sociedade melhor, buscar ajudar as pessoas que... uma professora minha sempre me falava que eu tenho uma alma altruísta. Então eu sempre penso primeiro no outro. Então eu busco sempre estar sempre ajudando quem está do meu lado. E sou de expor muito pouco ou quase nada as minhas carências ou necessidades. Então, E você tem? Tenho, como qualquer ser humano, né? Então, mas eu não sou de expor. Às vezes dor, alguma coisa assim, eu seguro até a última instância, mas não tem jeito mesmo. Um livro? Um livro, Sonho Grande, a história dos donos da Ambev. Nunca li. Paulo Lema. Recomendadíssimo. Não foram eles diretamente que escreveram, mas foi uma biografia autorizada? Meio que quase não autorizada, mas no final acabaram dando uma volta para que o livro fosse lançado. Muito bom. O que mais toma o seu tempo? Escrever. Escrever? Eu trabalho, terminou o trabalho, eu já gosto de estar... Facebook eu gosto, eu entro lá assim, eu acho muito repetitivo, eu dou aquela olhadinha, quando começa a repetir a primeira coisa que eu vi lá em cima, eu já largo aquilo ali, sabe? Instagram eu uso muito pouquinho, eu tenho meu Instagram, acho que foi o ano passado que eu pus a última coisa no meu Instagram, mas o meu hobby, o que eu gosto, a hora que está todo mundo deitado, dormindo, eu estou em casa, né, aqui em Quirinópolis com a família, todo mundo dormindo, eu estou lá 2 horas, 3 horas da manhã, é a hora que eu gosto mesmo assim de estar escrevendo. Então, além do trabalho, é o meu segundo trabalho, que é escrevendo. O que é mais importante para você? Deus e a família. Para mim, essas duas coisas são o nosso alicerce. Né? Sem isso, a pessoa, para mim, respeito quem às vezes não tem nenhuma religião, mas para mim, né? Para mim, Deus em primeiro lugar e minha família são os maiores. Por eles eu faço qualquer coisa. Você antes tinha um salário, quando era funcionário, você se tornou proprietário, sócio proprietário de uma empresa. A respeito do dinheiro, o que é o dinheiro para você hoje? Dinheiro para minha subsistência.
Eu não... Tanto que quando foi para definir o preço do livro, a editora queria colocar ele a R$42, R$45. Falei, não. Tira da minha parte, da minha margem de lucro, eu quero esse livro na casa dos 30 e poucos reais. Porque eu não estou escrevendo para mim ficar rico, estou escrevendo para dar entretenimento, mas eu quero esse livro mais baixo, o preço possível, para que as pessoas tenham acesso à leitura. O brasileiro já não tem cultura de ler muito, né? Ainda mais um livro acima de 40, 50 reais, acho que é mais difícil. Então, eu quero ver se... Queria que ficasse acessível para muita gente. Exatamente. Inclusive, eu quero até ver se o segundo livro dá até diminui até um pouquinho mais ainda, para ter mais acesso ainda. A maior riqueza é o que sempre se diz, é o conhecimento, esse ninguém te toma, ninguém tira ele de você. O dinheiro você perde, ganha outro, perde de novo e vai indo, né? E o que faz você se sentir vivo? Faz eu sentir vivo ter informação nas coisas, eu gosto de informação. Igual eu disse, enquanto eu era adolescente, as pessoas estavam lá vendo um filme, vendo novela, eu estava assistindo televisionado, para me manter informado, saber o que está acontecendo no país. Não tinha nada a ver. A Voz do Brasil, você acredita numa pessoa que amava a Voz do Brasil? Eu não sei que eu escuto, mas eu amava ouvir a Voz do Brasil. A voz daqueles locutores me fascinava, a maneira como eles transmitem a notícia, sabe? Aquilo ali me fascina, eu gosto mais daquilo. Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço aí para todos os seus seguidores. E foi muito bom estar com você. Foi muito legal também, gostei. Não esquece de curtir a página, se estiver assistindo pela página, se assistindo pelo canal, se inscreva no canal e se puder compartilha também. Obrigada, até a próxima. E se você ainda não tem o livro Salvadinhos, acessa lá. Acessa lá e compra o livro. Compra o livro. Um abraço a todos.